Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso assunto relacionado a índices de capacidade. Esse vai ser o nosso último vídeo. Eu pretendo fazer dois exercícios, resolver dois exercícios com vocês. O primeiro deles, inclusive, é muito parecido com o que nós fizemos no vídeo anterior, uma estrutura muito parecida, mas aí eu vou fazê-lo passo a passo para que vocês não tenham dúvidas. Esse exercício tem inclusive a sua resolução no próprio slide, vocês têm acesso. Eu vou usar o Excel para fazer com vocês. Então vamos lá, vamos dar uma lida no primeiro. Diz o seguinte: o setor de tingimento de uma tecelagem usa um equipamento com capacidade para atingir 300 quilos de tecido por hora. Percebam que quando ele coloca essa informação, quanto nós podemos fazer com determinado equipamento por hora, isso vai me dar condição de calcular nossa capacidade instalada, capacidade disponível. Se eu quero usar quantidade de produtos ou de clientes, eu tenho que ter acesso a essa informação. Ele me diz também o tempo que a empresa resolveu trabalhar, qual o tempo que a empresa alocou de trabalho durante esse período. Então são 2 turnos, 8 horas por dia, em cada turno, 5 dias por semana. E ele nos dá, então, registros de produção que apresentaram os seguintes tempos perdidos. Esses tempos perdidos colocados nessa tabela, tanto são planejados quanto não planejados, que estão misturados. A gente vai ter que separar. Essa é uma diferença em relação ao exercício anterior, né? Que já estava separadinho, bonitinho. Aqui não, aqui a gente vai ter que fazer separação agora. O que ele pede que a gente calcule? Todos os índices. Ele quer a capacidade instalada, a disponível, a efetiva, a realizada. E os índices relacionados? O grau de disponibilidade, grau de utilização e o índice de eficiência desse setor de tingimento. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o Excel. Vamos passar para o Excel. E aí a gente vai então ter acesso. Opa. Vamos. Passar. Pronto. Vou passar aqui para o Excel e a gente vai poder então fazer esse cálculo. Percebam que eu já coloquei aqui todas as informações e a gente vai usando cada uma dessas informações à medida da necessidade, tá? Então, começando pelo cálculo da capacidade instalada, que lembra aquele teto máximo, né? Aquela capacidade que a gente não pode exceder, até porque nós já estaríamos usando todos os recursos durante todo o tempo. Como é que eu calculo? Eu vou multiplicar quanto esse equipamento faz por hora pelo total de horas que eu poderia trabalhar durante uma semana, já que a minha unidade de tempo é semana. 24 horas por dia, multiplicado por 7 dias por semana. Então, essa seria a nossa capacidade instalada, que daria 50.400 quilos de tecido processado por semana. Primeira capacidade está calculada. Vamos agora à capacidade disponível. O que vem a ser a capacidade disponível? É aquela que a empresa resolveu colocar em uso. A empresa, nesse caso aqui, não quer trabalhar 24 horas por dia, não quer trabalhar 7 dias por semana. Ela quer trabalhar 5 dias por semana apenas. E em cada dia, 16 horas, 2 turnos de 8. Então a gente vai ter que ajustar o cálculo que nós fizemos para considerar apenas as horas que a empresa deseja trabalhar por semana. Tá? Ela não quer trabalhar 24 horas por dia vezes 7 dias. Então, como é que seria esse cálculo? 300 quilos por hora multiplicado pela quantidade de horas, que seria 8 horas em cada turno, vezes 2 turnos por dia. Isso aqui dá o total de horas por dia, 16 horas por dia trabalhados, vezes 5 dias por semana, não 7. Chegamos então a 24.000 quilos por semana. E aí, com esses dois cálculos feitos, a gente pode calcular o nosso índice de disponibilidade. Esse índice de disponibilidade seria calculado, pessoal, fazendo a divisão
entre a capacidade disponível e a capacidade instalada. Então vamos lá. Se eu faço essa divisão aqui, disponível sobre instalada, expressando o resultado em percentual, o que isso quer dizer? Que de todo o tempo disponível para trabalho efetivo, eu estou usando 47,6. Eu ainda tenho mais de 50% de tempo útil, caso eu queira ampliar a produção. Bom, vamos então dar prosseguimento, calculando o próximo índice, que seria a capacidade efetiva. O que seria a capacidade efetiva? Seria a carga horária de trabalho disponível abatida das horas de paradas planejadas. Percebam que aqui está um pouco misturado, então vou ter que separar. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui paradas planejadas. Vou trazer para cá. E vou deixar em cima apenas as paradas não planejadas. Só mais um detalhe, percebam que existem medidas de tempo em horas e em minutos. Eu não posso trabalhar assim. Eu vou ter que converter. Então, 50 minutos equivale a quantas horas? Basta eu dividir 50 por 60. Então, daria 0,8333. Ok? Então, vou só substituir aqui 0,8333 horas. Esse cálculo que eu fiz não me interessa mais. Aqui eu tenho a mesma coisa, 40 minutos, que equivale a quantas horas? Se eu divido por 60, dá 0,6667. Então vamos substituir 0,6667 horas. Isso não me interessa mais. E os 25 minutos, se eu divido por 60, equivale a 0,4667. Vamos substituir. Horas, isso aqui não mais me interessa. Pronto. Então vamos lá. O que vier para cá, eu vou colocar como planejado. É uma empresa de tecidos que faz tingimento, então ela pode tingir tecidos de várias cores diferentes. A primeira parada é mudança de cor. Eventualmente você tem que mudar do vermelho para o azul, para o verde, etc. Lógico que isso aqui é planejado. Eu sei quando é que eu vou ter que passar a produzir um lote com cor diferente. Consequentemente, essa limpeza teria que ser realizada. A amostragem da qualidade, já vimos também, isso aqui é planejado, a intervalos periódicos, a gente tem que pegar informações do processo para saber se está tudo indo bem. Falta de pessoal, não planejo, isso aqui é algo que eu não quero que aconteça. Tempo de troca de turno, isso acontece todo dia, nós trabalhamos 2 turnos, então é um horário que eu sei que vai acontecer, que vai estar parado e eu vou ter que considerar. Falta de tecido, isso aqui eu não quero que aconteça, vou trabalhar para que isso seja evitado, portanto é não planejado. Preventiva, tudo que é preventivo é previsto, então também trago para a parada planejado. Nenhum trabalho programado, idem, eu sei que eu vou ter uma ociosidade porque não tem demanda. Falhas de investigação, isso aqui não é desejado, então isso aqui continua sendo não planejado. Acidente de trabalho eu também não quero que aconteça, eu não planejo que isso aconteça. E falta de energia elétrica eu também não planejo que aconteça. Então percebam que com essa divisão que eu fiz, eu aqui vou ter as paradas não planejadas. E eu posso até somar o total em horas. Isso aqui acontece. Temos 9,2337 e aqui eu vou ter isso por semana, né? 14,333. Portanto, com essa informação aqui de 14,333 horas planejadas paradas, eu posso calcular a efetiva. Como é que seria? Nós vamos pegar os 300 kg por hora, vamos multiplicar pelo total de horas disponíveis, ou seja, 2 vezes 8 vezes 5. Esse é o total de horas por semana que eu planejei trabalhar e vou abater desse total as 14,333 que eu sei
que são horas que vamos ficar parados. Então, nós vamos ter como capacidade efetiva 19.700 quilos por semana, o que vai nos dar o que nós chamamos de índice de utilização, que é a relação entre a capacidade efetiva e a capacidade disponível. Ou seja, 19.700 dividido por 24.000, que daria 82,08%. 82,1%. Qual a interpretação que eu posso dar isso? 82,1% do tempo que foi alocado à produção efetiva, de fato, eu produzo. De fato, eu estou utilizando. Eu tenho ainda cerca de 18% desse tempo que foi alocado que, por questões de paradas, eu não consigo utilizar. Se eu conseguir ser mais eficiente, por exemplo, na manutenção, no setup para mudança de cor, e conseguir reduzir esse tempo, eu vou passar a usar mais o tempo que foi inicialmente alocado para a produção. Nós temos ainda a capacidade realizada, que é aquela que eu vou usar de fato no meu planejamento, que eu tenho que abater, além do que eu já fiz, eu vou abater também a capacidade, as paradas não planejadas. Então, fazendo a forma de modo completo, nós teríamos aqui os 300 quilos, multiplicado pelo total de horas que eu vou trabalhar por semana, 2 turnos de 8, 5 dias por semana, subtraindo das paradas planejadas e subtraindo agora também das paradas não planejadas, o que vai dar 16.930 quilos por semana, o que vai resultar em um índice de eficiência, que seria a capacidade realizada sobre a efetiva, de 85,9%. Ou seja, daquele tempo que, descontado aquilo que hoje eu não tenho como evitar, que são as paradas planejadas, e que eu sei que esse tempo é onde eu vou ter que me dedicar para produzir o máximo, eu estou fazendo uso de 85,9% dele. Cerca de 4% desse tempo eu ainda não consigo utilizar, devido a paradas indesejadas, a paradas não planejadas que acontecem e que nós somos obrigados a, de alguma forma, interromper a nossa produção. Tá? Então, essa é a resolução do exercício. Bom, voltando para cá, esse é o exercício que eu falei para vocês. E aqui nós temos o exemplo 3. Esse exemplo 3 é relativamente simples. Vou só dar uma explicação rápida, tá? Gostaria até que vocês tentassem fazer. Nas aulas síncronas eu resolvo, tá? Não vai dar tempo da gente resolver nesse vídeo. Mas fica aí como exercício. Então nós temos uma capacidade de projeto de equipamento de 30 chips por hora e ele me dá o índice de utilização. Lembrem que o índice de utilização é aquele que relaciona a capacidade efetiva com a capacidade disponível. Se eu tiver a capacidade disponível, eu posso calcular a capacidade efetiva. Mas eu tenho a capacidade disponível, porque ele me dá a carga horária de trabalho. Então eu trabalho 40 horas por semana, 52 semanas por ano. Isso aqui vai me dar um total de horas anuais, e aqui eu vou ter, com 30 chips por hora, o total de chips que eu poderia fazer nesse horário. Isso é a capacidade disponível. Aplicando o índice de utilização de 90%, eu vou chegar na capacidade efetiva. Como ele diz que a capacidade, as paradas não planejadas são desprezíveis, eu posso dizer que a capacidade realizada é igual à capacidade efetiva. E se eu tenho uma demanda de 1 milhão de chips, então, em cima da capacidade efetiva, que for o valor que eu obtive aplicando o índice de 90%, eu posso então determinar quantas máquinas são necessárias para atender essa demanda anual. Tá? Procurem fazer, é uma questão simples. Lembrem que quando se pergunta sobre máquinas, quantas máquinas precisa, quantas pessoas precisam, se der um número quebrado, arredondem sempre para cima. Então façam, tragam as dúvidas na aula síncrona, a gente conversa sobre isso.